Conversas Descomplicar. Doença inflamatória intestinal explicada ao doente, sem complicar. Episódio 1, com a doutora Lídia Ramos. Olá, neste episódio temos connosco a doutora Lídia Ramos, gastroenterologista da ULS Loures Odivelas e também do Hospital da Luz, dedicada à doença inflamatória intestinal e membro da direção do GEDI. E neste primeiro episódio vamos discutir as questões mais gerais que os doentes colocaram. E começando com um tema que também é querido a nós e também aos doentes, e que é muito importante, que é a medicina preventiva. Nesse contexto, muitas das perguntas se prenderam com a vacinação nos doentes com doença inflamatória. Que vacinas é que os doentes devem fazer, nomeadamente aqueles que estão sobre imunossupressores e biológicos, quando é que as devem fazer, como é que são prescritas, quem é que as deve prescrever, onde é que as fazem, essas questões todas. Por exemplo, que vacinas é que normalmente são recomendadas nos doentes com DI? Ok, em primeiro lugar, obrigada, Tiago, pelo convite para estar aqui a falar sobre esta temática tão importante para os nossos doentes. E realmente a vacinação é uma questão muito importante. Porquê? Porque a doença inflamatória é uma doença autoimune, é crónica e que, juntamente com os medicamentos que fazemos para controlar esta inflamação, vai deprimir o sistema imunitário. É bom para controlar a inflamação e portanto, melhorar a doença, mas, por outro lado, ficamos com um sistema imune menos alerta para combater infecções. E, portanto, os doentes podem ter infecções que são mais graves e infecções que são oportunistas. Portanto, é absolutamente fundamental nós termos um esquema de vacinação atualizado. E então vai depender um bocadinho do doente. Se é um doente que está com uma doença ligeira a moderada e que vai começar uma terapêutica que não é imunossupressora, nós temos na altura do diagnóstico será o momento ideal para fazer as vacinas todas. Por outro lado, se for um doente que é internado com um quadro grave, em que a prioridade é controlar a inflamação, aí nós temos que fazer as vacinas num segundo momento. E aqui o que é que temos que pensar sobre as vacinas? Nós temos dois aspectos. O primeiro é a eficácia. Eu dou uma vacina e ela vai ser eficaz. Se um doente não for imunossuprimido, a eficácia à partida é maior. Ainda assim, doentes imunossuprimidos devem fazer a medicação e que também vai ser eficaz. O segundo ponto é a segurança. Se o doente estiver imunossuprimido, isto é muito importante, não pode fazer vacinas vivas. Por exemplo, a febre amarela. Pelo contrário, todas as outras vacinas que são as ditas inativadas podem ser realizadas com segurança nos doentes a fazer terapêuticas imunossupressoras e biológicos. Portanto, vamos pensar. E claro que o médico tem que ter isso em atenção, não é? Quando faz a prescrição, tem essa cuidado. Portanto, se o médico prescreve a vacina, à partida, é porque é segura para fazer no doente que está a fazer imunossupressão. Tal e qual. E nós vemos, por exemplo, dizer-vos umas vacinas básicas, o Covid e a gripe. Porquê é que nós insistimos com estas vacinas? Porque quando os doentes imunossuprimidos têm estas infecções, a probabilidade de terem quadros graves que impliquem internamento e ventilação é maior do que os doentes que não são imunossuprimidos. Não estamos a falar de ter aqueles sintomas gripais depois da toma da vacina. E, portanto, o Covid e a gripe, a indicação é serem anualmente, principalmente os doentes imunocomprometidos. Depois temos outra vacina muito importante, que é a vacina que nos protege contra as pneumonias bacterianas. Aí são duas tomas, que é a Prevenar 20 e depois a Pneumo 23, com um intervalo entre 8 semanas a 1 ano, sensivelmente. Esta vacina também é muito importante. É muito importante mesmo nas pessoas que às vezes pensam que pneumonia, pessoas jovens, que acham que pneumonia é uma doença que afeta mais as pessoas mais velhas, que também está recomendado nas pessoas com mais idade, mas que nas pessoas que fazem terapêutica imunossupressora, que é importante ter atenção e fazer esse esquema vacinal. Lá está, porque como a doença inflamatória, no fundo, pode ter, se tiver doença ativa, também há uma imunossupressão, e as terapêuticas têm imunossuprimem, portanto a pessoa é jovem, mas tem estas duas condicionantes muito importantes. Depois temos a vacina do HPV, felizmente agora está no Plano Nacional de Vacinação, os adolescentes fazem a vacina, é extremamente importante. E depois há aqui um grupo de vacinas, que é a vacina da zona.
aquelas manchinhas que aparecem aqui ao longo dos dermátomos, são umas regiões aqui do corpo, umas vesículas, principalmente em doentes com mais de 50 anos ou doentes imunossuprimidos, e está demonstrado que há uma vacina agora mais atual que é inativada, portanto pode-se fazer sob imunossupressão e que reduz a tal nevralgia pós-herpética, portanto é uma sequela grave e muitas vezes incapacitante de ter a zona, portanto é outra vacina que também é extremamente... Infelizmente não é comparticipada, Infelizmente não é comparticipada. Mas é um investimento que vale a pena, se for possível, que é importante de se fazer. Finalmente, portanto, outra que se começa a falar agora nas guidelines mais recentes é do vírus sincial respiratório, doentes com mais de 50 a 60 anos, imunossuprimidos, que depois também podem ter pneumonias mais graves. Portanto, básico, Covid, gripe e as da pneumo paravenária e pneumo 23, o HPV e depois a da zona e a do vírus sincial respiratório, aqui selecionadas. Depois, só se me permitires, uma coisa muito importante que eu também gostava, porque isto são aspectos de saúde geral dos doentes e que podem prevenir muita chatice, é não só as vacinas, mas depois também as neoplasias. Portanto, não esquecer da vigilância do colo do útero, da vigilância da maminha, da vigilância do pulmão nos fumadores, que agora já vai entrar no grupo de rastreio em Portugal, e, claro, na vigilância do intestino em doentes selecionados. O rastreio dermatológico também, não é? Portanto, ver a pele, os doentes que fazem imunossupressão também, ter atenção a esse rastreio. Outra, também abordámos agora, pegando nisso do pulmão, outra questão que colocam é qual é o impacto do tabagismo na doença inflamatória intestinal, e acho que podemos dividir isto em duas partes, que é qual é o impacto para desenvolver a doença inflamatória intestinal e qual é o impacto no curso da doença nas pessoas com DI de fumarem. Essa pergunta é muito importante. Só que uma nota, portanto, quando o Tiago fala em rastreio dermatológico, doentes que já fizeram as tiopurinas, a azatilpina e até outras terapêuticas imunossupressoras, é realmente verem a pele toda, pedirem a um companheiro ou um amigo para ver a pele toda, para verem os sinais. Algum sinal cresceu mais intensamente, mais recentemente, alterou a cor, alterou a forma. Mostrem ao vosso gastroenterologista, ao vosso médico assistente. Voltando aqui a esta questão do tabagismo, é realmente extremamente importante. Nós, na doença inflamatória, habitualmente dividimos em duas doenças. Temos a doença de Crohn e a colite ulcerosa. E as ideias são diferentes e vocês vão ver isso escrito e vão ler. Em relação à doença de Crohn, nós sabemos que o tabagismo aumenta o risco de vir a desenvolver essa doença, por um lado. Por outro lado, reduz a resposta ao tratamento. Portanto, se nós queremos, nós e doentes, ter uma máxima eficácia do tratamento, é fundamental a pessoa deixar de fumar. Para além de todos os benefícios extra que temos do ponto de vista da saúde, porque o tabaco aumenta o risco do pulmão, aumenta o risco de infartos do miocárdio, aumenta o risco de neoplasias da bexiga, portanto, de facto é um tóxico que nos prejudica a saúde em geral, portanto, não só a saúde em geral, como aumentar o risco, e também o risco pós-operatório. E o de internamento e de cirurgia, tudo o que leva a compromisso da resposta terapêutica, da resposta à medicação, faz com que tudo o que possa correr mal tem mais probabilidade de correr mal. Tal e qual. Em relação à colite ulcerosa, vão ler que, eventualmente, influencia o risco, pela positiva. Mas há aqui uma coisa muito importante que tem que ser vista. O que está descrito é que doentes que deixaram de fumar, eventualmente, aumenta o risco da doença surgir. Mas esses estudos são muito antigos, têm limitações de metodologia e isso não compensa o impacto negativíssimo que tem na saúde e já agora na pele também e na beleza, no hábito externo do doente. Portanto, sem dúvida, é um não na doença inflamatória e no geral. E em termos nestas novas modalidades, por exemplo, de vaping, também questionam de cada vez mais adeptos dessa modalidade e também não sabemos, querem saber se há dados sobre se é igual ao tabaco, se faz menos mal porque não é bem tabaco, se há alguns dados que possam guiar o impacto que isso tem na doença. Olha, isso é uma pergunta muito importante e até fui rever a propósito disso, porque os doentes perguntam-nos isso e, de facto, vemos que este tipo de tabagismo é mais interessante, não é? Portanto, há cores nas caixas, há sabores, não deixa cheiro, mas não vamos ter ilusões. Estamos na mesma a instilar um conteúdo estranho, um químico, dentro dos nossos pulmões. Portanto, de modo geral, do ponto de vista de pneumologia, digamos assim, já há evidência a mostrar que há dano, há lesão pulmonar clara.
Segundo aspecto muito importante, na doença inflamatória há muito menos evidência, mas vemos que aumenta a permeabilidade intestinal. Quem tem doença inflamatória sabe o que é que eu estou a falar, portanto tem um impacto negativo a nível do intestino, inclusivamente a nível do fígado. E também foi demonstrado que indivíduos jovens, não fumadores, que iniciem esse tipo de modalidades de tabagismo, aumenta o risco depois de virem a ser fumadores de tabaco normal. Portanto, eu realmente... Não há mundo ideal, mas se a pessoa realmente puder, é não investir no vaping nem no e-cigarette como substituição, porque vai ser uma questão de tempo, da mesma forma que foi com o tabaco, quando ele apareceu, que todas as pessoas fumavam. Também vamos ter dados mais à frente, infelizmente à custa de algumas doenças em pessoas que gostamos, porque estão a fumar esse tipo de produtos, e daqui a alguns anos vamos ver quais é que eram as consequências negativas. Portanto, não apostaria no facto de ser vaping e ser novo. Outra questão, duas questões que estão um bocadinho relacionadas, é sobre, e que nós todas as semanas nos perguntam, é se tem maior risco de ter cancro coloretal por ter doença inflamatória intestinal. E nesse sentido, qual é a recomendação da vigilância, com que frequência é que deve fazer colonoscopia para fazer essa vigilância? Muito bem, olha, essa pergunta também tenho muitas vezes na consulta, sem dúvida, e o que nós temos aqui é que a doença inflamatória, quando envolve o reto e o intestino grosso em conjunto, ou quando a extensão, há muito intestino grosso envolvido, há muita inflamação, quando os tecidos estão inflamados muito tempo, de forma não controlada, a probabilidade de termos alguma célula que se desregule e que comece a multiplicar de forma inapropriada e, portanto, possa dar as lesões pré-malignas e os cânceres é maior. E, portanto, o que está descrito é que o risco de uma pessoa ter um cancro do intestino quando se tem este tipo de doença inflamatória é 2 vezes e meia o risco da população normal. Portanto, sim, aumenta o risco. Mas nós temos formas de debelar isto e uma delas é controlar a inflamação, ou seja, selecionarmos uma terapêutica em conjunto, aderirmos ao tratamento e vermos que há a cicatrização das feridas do intestino, esta é uma medida, e a outra é a vigilância, naturalmente. Portanto, há indivíduos de maior risco e indivíduos de menor risco, portanto, maior e menor. Isto vai depender do doente, cada doente é um doente. Um subgrupo de doentes muito importante, não são muito frequentes, mas é um grupo importante, que é os doentes que têm a doença inflamatória, mais uma doença do fígado, que se chama colangite esclerosante primária. Esta combinação aumenta ainda mais o risco de cancro e estes doentes têm indicação para fazer logo ao diagnóstico, assim que se sabe que tem doença inflamatória, tem que se fazer uma colonoscopia para ver muito bem o intestino e ver se tem algum pólipo ou se tem alguma neoplasia logo de início. Os outros doentes, o que está preconizado... E depois de forma anual. E depois de forma anual. Obrigada, Tiago, exatamente. Os outros doentes, o que está preconizado mais ou menos é o 8 a 10 anos depois do início dos sintomas. Naturalmente, como um doente que tem um diagnóstico de doença inflamatória ao início, tem que se ver bem o intestino na mesma, porque ali até 15% dos doentes pode ter uma lesão displásica ou um cancro, inclusivamente, portanto, em conjunto. Seja um pólipo, uma espécie de um pólipo até ou 15%, não é? À altura do diagnóstico. Portanto, precisamos sempre de uma primeira colonoscopia. Estes doentes, os intervalos podem ser 3 ou 5 anos, de acordo com também os fatores de risco, e também anual. Anual, para além dos doentes com colangite esclerosante primária, são doentes que têm uma estenose do intestino grosso, portanto, um aperto, quer dizer que já houve muita inflamação e cicatrização. São doentes que têm história familiar, em que um dos familiares de primeiro grau, portanto, os irmãos ou os pais, têm menos de 50 anos quando tiveram este cancro, que já tenham tido um pólipo ou uma displasia, uma das palavras que usamos, na zona que esteve inflamada, também aumenta o risco. Esses doentes é 1 ano. Depois temos outros doentes que, se tiverem uma doença com uma extensão moderada, uma inflamação moderada, pseudopólipos, isto é, pseudopólipos é umas alterações que nós vemos na colonoscopia, quer dizer que aquele intestino já teve muita inflamação no passado. Agora está cicatrizado, mas já teve muita inflamação. Então é um grupo que também é para fazer aos 3 anos, e se houver a história familiar dos doentes de primeiro grau, mas que tenham mais de 50 anos. Essencialmente aqui são estes grupos, 1 ano, 3 anos, depois os restantes dos doentes são os 5 anos. Falta um grupo num ano que é doentes que tenham tido e que têm inflamação não controlada. Portanto, se é uma doença que não está controlada, inflamação mantida, extensa, este doente tem risco
e a vigilância tem que ser mais apertada. Porquê é que isto é importante? Porque se houver um pólipo que seja removível, nós podemos remover e também vai definir a nossa estratégia terapêutica. Portanto, é um exame que é chato de preparar, mas que realmente é muito importante quando nós percebemos também porque é que fazemos as coisas. E só para terminar em relação às colonoscopias de vigilância, a questão da preparação é fundamental. Tem que ser um exame feito com endoscópios de qualidade, e portanto aí tem que ser em sítios de qualidade, com uma preparação adequada, e o exame tem que ser completo, portanto todo o intestino grosso tem que ser visualizado, senão não é uma colonoscopia válida. E depois, se calhar, uma última nota em relação às colonoscopias só. Nós pedimos as colonoscopias para vigiar e para prevenir estes pólipos, este cancro, e agora, cada vez mais, pedimos também para confirmar e avaliar a resposta à terapêutica. Portanto, nós decidimos que vamos começar um tratamento. A pessoa melhorou dos sintomas, ótimo. A pessoa melhorou das análises, ótimo. Há ali uma altura, entre os 6 a 12 meses, de modo geral, em que nós, se melhorou tudo, vamos querer comprovar que o intestino também está cicatrizado e tirar umas biópsias para ver se há alguma inflamação nas biópsias para nos ajudar depois no seguimento ou definição de alguma estratégia do tratamento. Depois disso, confirmando essa cicatrização do intestino, à partida, tirando as vigilâncias que já falaste bem, os doentes acabam por ficar um bocadinho tranquilos ou livres de fazer tanta colonoscopia, devido a todos os exames não invasivos que temos, nomeadamente as análises às fezes, a ecografia intestinal, que libertam um bocadinho os doentes da colonoscopia, que com a preparação e os próprios riscos da colonoscopia nem sempre é agradável. Absolutamente de acordo. Eu também já fiz uma colonoscopia. Também, em relação aos sintomas, pode ser desafiante, não é, para um doente com doença inflamatória intestinal, entender o que é que se está a passar e enquadrar um bocadinho o que está a sentir em termos de sintomas. E, nesse sentido, questionam como é que se pode distinguir uma crise, uma agudização da doença inflamatória intestinal de, por exemplo, uma infecção gastrointestinal, uma gastroenterite, ou mesmo uma crise do síndrome de intestino irritável, que é muito frequente haver essa sobreposição de intestino irritável em doentes com doença inflamatória intestinal. Como é que é possível distinguir estas três entidades? Ok, verdade. Doença de Crohn, colite ulcerosa, portanto, os sintomas também vão depender um bocadinho da localização, mas vamos pensar em dor abdominal, diarreia, com ou sem sangue. Com sangue, habitualmente não será síndrome do cólon irritável, a não ser que a pessoa tenha hemorroidas, ou seja, no fundo, qualquer uma destas situações, quer seja síndrome do cólon irritável com hemorroidas ou alguma laceração, uma fissura anal, que a pessoa teve muita diarreia, quer seja uma doença inflamatória agudizada, quer seja uma infecção concomitante ou não, na verdade os sintomas são muito parecidos e aí vai depender qual era o nosso estado prévio. Portanto, se nós tínhamos a doença controlada, as análises melhoraram, a endoscopia ou a ecografia melhorou e a pessoa tem uma dor abdominal, com uma diarreia, esta diarreia até são umas dejeções líquidas de manhã, que até vai 2 vezes e vêm líquidas, mas depois o resto do dia está bem, tem um desconforto abdominal que melhora depois de evacuar, não tem sangue, isto vai acontecer até períodos de maior stress, isto é um bocadinho mais o eixo cérebro-intestino e síndrome do cólon irritável. Como é que confirmamos? Aí, se é um doente que já teve os tais marcadores das fezes, a calprotectina aumentada, dá-nos uma ajuda. Se é uma coisa que iniciou de forma muito súbita, depois de uma viagem, de uma exposição antibiótica, vamos sempre também juntar as análises às fezes, as coproculturas, o parasitológico, a pesquisa do Clostridium, e aí também já nos dá uma pista se é infeccioso se tem alguém doente em casa, eventualmente, também. Há alguém doente em casa, exatamente. Por exemplo, eu tenho doentes jovens, mães e pais, não é? Que têm filhos pequenos, que têm estas infecções virais. Bota já tem sintomas gastrointestinais. Agora, por exemplo, com a gripe A este inverno, muitos doentes que os filhos estavam doentes e também tiveram sintomas gastrointestinais, porque estas infecções virais respiratórias também dão sintomas gastrointestinais. E, portanto, aqui, nesse aspecto, se é um quadro agudo, se há febre ou não há febre, também nos pode ajudar. Aí não há como contactar também o médico assistente, o gastroenterologista assistente, que é para, com estes dados de agudo ou não agudo, o contexto epidemiológico, portanto, toma de antibióticos, pessoas doentes em casa, as análises das fezes, incluindo a calprotectina, as análises de sangue e depois, eventualmente, uma endoscopia pode ser necessária, não é? Porque nós também sabemos que as infecções gastrointestinais podem desencadear agudizações da doença inflamatória. Portanto, um doente que tivesse
mais ou menos equilibrado e que depois tem uma infecção gastrointestinal. Depois pode ter a infecção gastrointestinal mais a doença inflamatória agudizada. E, portanto, aí tem que ser em conjunto. Muitas vezes é preciso fazer a tal reta ou sigmoidoscopia em que vamos com o endoscópio espreitar o reto e o intestino grosso. Ok. Obrigado, Lídia. Com isto terminamos a primeira parte deste episódio. Não percam a segunda parte, em que vamos abordar a fertilidade e a gravidez da doença inflamatória intestinal e algumas questões relacionadas com o tratamento. Até breve. Conversas Descomplicar. Doença inflamatória intestinal explicada ao doente sem complicar. Fique atento.